Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Para nós aqui da Associação Norte Catarinense, é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. É uma bênção fazer parte da grande família da educação adventista aqui nessa região. Como de costume, vocês mesmos já sabem, antes de qualquer programação, qualquer escola de paz que temos, nós costumamos ler um trecho bíblico e começarmos com uma oração. E neste momento eu peço que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, o seu smartphone, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E é um texto bem interessante para os dias de hoje. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós temos a certeza de que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, nós temos um Deus que vai à nossa frente. E temos a certeza que dias melhores virão. Ok? Essa é uma noite muito especial, e neste momento eu quero apresentar a todos vocês a nossa palestrante aí dessa noite, a professora Vanessa de Jesus Krominski. Professora Vanessa, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Brasília, extensão em Psicologia Escolar, pós-graduação em Docência no Ensino Superior, mestre em Educação e doutoranda pela Unesp, lá de Rio Claro. Tem experiência na área de educação, com ênfase em planejamento e avaliação educacional. Atuação em avaliação, atendimento psicopedagógico e coordenação de projetos educacionais com transtornos funcionais da aprendizagem, altas habilidades e superdotação. E também trabalha com crianças em situação de risco e vivência nas ruas. Desde já, então, professora Vanessa, seja muito bem-vinda. Os momentos agora são seus. Lembrando a todos os pais, tios, avós, todas as pessoas queridas que estão nos assistindo, podem participar também com perguntas aí através dos nossos chats aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, ok? Mais uma vez, então, seja bem-vinda, professora Vanessa, é com você. Ok, boa noite a todos. Olha que fantástico, né? Vocês têm que ir na escola, se as crianças estão estudando de modo remoto, a escola de paz também vai ter que ser de modo remoto, não tem para onde ser, né? Eu daqui de Brasília, diretamente com vocês, com a alegria de poder estar conversando com vocês para a gente estar mais saudável, um pouco melhor. E aí, Vanessa, o que você tem trazendo para todos vocês? Primeira coisa é agradecer a cada um. Se você já está aqui assistindo isso, já significa que você já está um passo de estar mais saudável e já está um passo de estar melhorando, porque é buscando, assim, conhecimento ou buscando estar participando do processo educativo do seu filho ou da sua família, é que a gente vai continuar aprendizado. Vamos responder algumas perguntas hoje? Vamos lá. Nesse processo todo, que todo mundo teve que parar de ir para a escola, né? Escola fechada, a educação continua? Processo de ensino-aprendizagem é possível continuar? Tem jeito de continuar? Peraí, escola fechada, distanciamento social, é possível ter saúde mental diante de tudo isso? É difícil essas perguntas, né? Eu acredito que muitos de vocês estão pensando assim, caramba, não tá fácil, tem coisas, tem acúmulos de funções, mas aqui estou eu para a gente tentar trabalhar um pouquinho esse assunto. Eu vou falar, tenta pensar como se eu fosse a professora de vocês neste momento, como se eu estivesse dando a aula para vocês, como seus filhos estão tendo também aulas remotas. Vamos juntos? Preparados? Vamos preparados para a gente ficar bem mais atento, ficar com o processo de ensino-aprendizagem, tanto para as crianças, tanto para alunos, quanto para as famílias, porque o processo é para todos. Vamos juntos? Então, atenção, senhores passageiros, com destino a melhor saúde mental nesse processo e uma aprendizagem mais saudável. Vamos juntos? Vou compartilhar aqui algumas imagens com vocês, mas eu vou estar junto
vamos juntos nesse processo, ok? E aqui estamos nós. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse processo de ensino-aprendizagem. Dentro da escola também tinham questões de processo de ensino-aprendizagem, mas a rotina mudou, tudo está diferente, as crianças estão dentro de um contexto diferente e aconteceu uma coisa. Entender o cérebro de uma criança e a forma como ela se desenvolve é a chave para entender a aprendizagem. Mas são os pais que têm que entender a aprendizagem? Como que é isso? Não, não é bem assim. Nós todos juntos precisamos estar atentos, porque cada criança é única, cada pessoa é única, cada um tem um tipo de aprendizagem, um tipo de desenvolvimento. Sendo assim, olha o que estava acontecendo com as famílias muito antes da questão do fechamento das escolas ou do distanciamento social. Antes da pandemia, já havia uma sobrecarga nas famílias que eram realmente muito extrema. Exemplo, o caso das mães, que eram multitarefas, que ainda são, né? A gente já estava sobrecarregado, a família já estava, as crianças já estavam sobrecarregadas. Só que havia um movimento de sair, um movimento de funcionar. Quando tudo isso vem para dentro, toda essa sobrecarga vem para dentro de um mesmo ambiente, o que sobrecarrega é o ambiente. E aí essa família passa a ficar mais sobrecarregada. Então, tem um contexto de sobrecarga que já era antes e que ela permanece agora. Sendo assim, vamos pensar um pouquinho. Se as famílias estavam sobrecarregadas, as crianças também já não estavam sobrecarregadas? Também. E agora, as crianças passam por um processo de, é muita informação também. Assim como está sendo difícil para todos os adultos, ou para todas as pessoas que já são profissionais, imagine para os alunos, que tinham um contexto, né, de interação, de estar lá, também não está fácil para esses alunos que têm que se adaptar. E agora, o que eu faço? Diante disso, tem todo um novo contexto, uma nova perspectiva para todos nós. E tem a questão, tem famílias que vai ter a possibilidade de fazer home office, tem famílias que vai ter que sair para trabalhar, mas não tem com quem deixar as crianças vão ter que tentar se virar sozinha, tem crianças ou tem alunos que vão ter que ter mais autonomia, porque os pais estão em outras atividades, e tem pais que vão estar constantemente em casa, são realidades diferentes, cada um tem a sua, cada um tem o seu contexto, e aqui estou eu hoje para dizer o quê? Cada um vai ter uma sobrecarga dentro do seu contexto? Sim, é verdade. Mas a gente vai precisar entender qual seria, então, a dica principal que eu daria hoje, ou assim, a informação mais importante, segundo as pesquisas, sobre o desenvolvimento do seu filho. Como fazer para o desenvolvimento do seu filho permanecer nesse período? As pesquisas mostram, olha só que interessante, mostram que envolvimento e amor são uma dupla infalível para o desenvolvimento. Por quê? Que crianças com pais amorosos, as pesquisas apontam para nós, pais amorosos e envolvidos são significativamente mais propensas a irem bem na escola, ou seja, para ter uma aprendizagem mais saudável, ter autoestima saudável, mostrar empatia e comportamento social positivo, além de evitar comportamentos de alto risco, incluindo o uso de drogas, evasão escolar e atividades criminosas. Ou seja, as pesquisas apontam que envolvimento e amor é a chave para o desenvolvimento das crianças. A chave para o desenvolvimento de qualquer aluno ou de qualquer pessoa é o envolvimento e o amor. Sendo assim, vamos caminhar comigo. Há uma sobrecarga de estímulos, não existe? Para os nossos alunos. Por quê? Assim como antes já havia uma sobrecarga, agora precisa haver uma adaptação, porque agora o tempo de tela é muita informação, é mudança de rotina, às vezes tenta estabelecer a mesma rotina, e aí, como que nós vamos fazer sobre isso? Será que estamos enlouquecendo nossas crianças com tantos estímulos? Será que eles vão dar conta disso? Será que nós vamos dar conta disso? Vamos pensar juntos? Vamos? Então, não temos respostas ainda, mas vamos pensar um pouquinho. Para isso, eu vou trazer uma pesquisa que aconteceu assim. Antigamente, se achavam, a história lá dos ratinhos, lá nos anos 60, a década de 60 para 70,
Os pesquisadores pegaram os ratinhos, colocaram dentro da gaiola, e outros foram estimulados o máximo possível, com aqueles aparelhinhos e tal. Depois são testados. Quais eram os ratinhos mais inteligentes? Os que estavam presos na gaiola ou os que estavam sendo estimulados nos brinquedinhos, nas atividades? É lógico que eram os que estavam sendo estimulados. E aí, desde os anos 70, 60 para 70, para até os dias de hoje, há essa visão de que a gente precisa estimular para ficar inteligente, estimular para ficar inteligente. Certo que o estímulo é importante, mas nós temos que pensar uma coisa. Pesquisaram-se tudo isso, mas na atualidade já se mostra que a questão dos ratinhos é que um estava dentro da gaiola e o outro estava também preso num ambiente com estímulo. Mas e os que estavam na natureza? Como que ficou o cérebro desses? Então, em comparação com os três, aqueles que estavam vivendo naturalmente as suas histórias, eles foram mais inteligentes. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essa ideia de a criança precisa de superestímulos, muito conteúdo e tal, foi desses estudos pioneiros. Mas ninguém pensou que ambientes mais normais possíveis, ou seja, viver é o melhor estímulo. Eu sei que nós estamos num processo que a gente precisa continuar o processo de aprendizagem, a sistematização do ensino. O que seria isso? Olha, informação tem para todo lado, conteúdo tem para todo lado, você vê o tempo inteiro. Mas o que a escola faz? A escola sistematiza o conhecimento. A escola sistematiza dentro de uma fase de desenvolvimento, dentro da idade, série, etc, etc, etc. Então, é a sistematização que as famílias não possuem. Então, é necessária a sistematização da escola? Sim. Mas é necessário também que a gente permita que as crianças vivam. Ou seja, estamos num processo de isolamento social, mas precisamos permitir que as crianças tenham, ou as crianças, ou os adultos, ou as famílias, tenham uma vida comum, com rotina. O melhor estímulo, o melhor desenvolvimento seria viver. Porque nós estamos, às vezes, fazendo uma sobrevida, como se a gente estivesse sendo simplesmente um ser que nasce, cresce, reproduz e morre, como se a gente não pudesse pensar, como a gente não pudesse produzir, e a gente precisa entender que o melhor estímulo para todos nós, e em especial para os alunos, é ter uma vida o mais saudável possível, o mais regular possível. O que seria isso? Eu não posso sair, eu não posso ir para a escola, mas eu tenho minha rotina escolar, mas eu tenho minhas atividades sociais e assim por diante. É tentar manter a vida como era antes. Como seria isso, Vanessa? É desafiador, não é? Então, como manter o aprendizado e a saúde mental nas famílias em tempo de distanciamento social? É desafiador, não é fácil, mas é necessário. Para isso, mantenha a calma. Pense que esse momento está sendo difícil tanto para você quanto para qualquer um, em especial para as crianças ou para os alunos de ensino médio, etc. Explica de forma leve, sem amedrontar, sem criar pânico e terror, principalmente nas crianças pequenas, tá? Então, explique de forma clara e leve o que está acontecendo e por que a suspensão das aulas. Fale abertamente sobre o isolamento domiciliar, explicando por que desse motivo, por que não pode ir para a rua. Fale abertamente, mas sem tanto conteúdo, sem tanta história, sem tanto pânico. Nem tente transmitir tanto pânico para as crianças ou para os alunos neste momento. E crie uma rotina diária, isso nós vamos falar adiante. Pronto. Outra coisa, atividades para preencher o tempo em casa, elas são necessárias. Como seria isso? Como a gente está em casa, a maioria de nós, a gente passa o dia inteiro de pijama, a gente dorme mais tempo, as crianças estão dormindo mais, ficando mais tempo acordadas e assim por diante. Se acontece na sua família, não é a única, tá? Isso está sendo regular, está sendo em quase todas as famílias. Então, a gente precisa, primeiro, que fazer com que todos, independente da idade, todos possam contribuir com as tarefas domésticas. É uma maneira de trabalhar a organização da casa e ocupar o tempo. Interagir virtualmente é uma boa maneira para manter contato com os amigos, parentes e manter alimentar as relações afetivas, como os amigos, os parentes, mesmo que vocês não possam tocar, essa interação
mesmo que seja virtual, ela precisa acontecer de tempos em tempos, tá? Lembrar de tirar um tempinho para exercitar-se e relaxar-se. Ok, relaxar é difícil nessa época, né? Porque ao mesmo tempo que você acha que precisa disso, você, ufa, agora eu vou relaxar. As demandas da casa, as demandas de tudo isso, escola, porque a escola está fechada, mas a escola continua funcionando. O que é isso? É porque o ensino não parou. Então, a gente vai ter que entender que aconteceu um novo sistema familiar adaptado ao período de distanciamento social. Essa geração que passou que está passando por esse período, ela vai ter o antes e depois. A sociedade nunca mais será a mesma. Nós vamos ter muitos aprendizados sobre isso. Mas uma coisa é certa. Cada família agora tem que entender que você agora está no novo sistema familiar e é adaptado a esse período de distanciamento social. Então, alguns vão desesperar, alguns vão ter que fazer o home office mesmo, com o bebê no colo, ou fazendo algumas atividades, outros vão ter que criar estratégias, mas a gente vai precisar entender, em primeiro lugar, que eu tenho agora um novo sistema familiar. Eu trabalhava com um tipo de sistema e ele agora foi renovado, foi reorganizado. Por quê? Por conta do distanciamento social. Isso tem que ter clareza em todas as cabeças, em todas as famílias. As perspectivas didáticas para as famílias, para o processo de aprendizagem é o seguinte, tem que ter uma mudança de perspectiva. Exemplo, se você antes olhava de uma perspectiva, você agora vai ter que mudar o seu ponto de vista para ver, tipo que a gente está de dentro de casa olhando para fora. Antes a gente ficava mais fora, tentando olhar para dentro de casa. Olha que situação, né? Agora a gente está mais dentro, mas tentando ver o que está acontecendo lá fora. A gente mudou a perspectiva de visão. Para isso, mudar a perspectiva não é muito fácil. Essa semana passada eu sofri um acidente e quando os bombeiros me levaram para o hospital, eu mudei uma perspectiva, porque eles me levaram na maca e eu só vi o teto. Eu só vi o teto das coisas passando, porque eu estava de cabeça para cima, né? E aí eu não conseguia entender onde eu estava. Eu já tinha feito aquele caminho muitas vezes, já conhecia aquilo ali há muito tempo. Mas a mudança de perspectiva parecia tudo desconhecido e assustador para mim, porque eu estava vendo de uma perspectiva diferente. Então, tudo que muda numa constância muito rápida, que tira você de uma posição e muda para outra, parece desconhecido, mas é semelhante, é só um novo sistema, tá? E aí todo mundo vai passar por um processo de adaptação, desde o bebezinho ao mais idoso, todos nós temos que entender que nós temos um período de adaptação. Aí vocês falam, mas Vanessa, já está entrando junho. Sim, é verdade. Mas tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo para se adaptar a isso. Para isso, precisamos ter um pouco de criatividade, atenção, ok? Limites, aí vamos lá, tem famílias que têm limites demais, ou seja, não pode, tem que ser assim, tal, bem, tudo muito amarradinho, muito fechado, chega quase um quartel-general, né? Muito bem. Mas tem famílias que é tudo muito solto, é a qualquer hora, a qualquer momento, a gente faz a hora que der, ou então não tem muito. A gente precisa fazer o equilíbrio entre limites e flexibilidade. Precisa ter a flexibilidade, com certeza, gente, mas também precisa ter limites. Então, entender a dinâmica de todos, por exemplo, o papai, vamos fazer de conta que é uma família que o papai mudou a rotina, tem que trabalhar em casa. Então, nós vamos dizer quais são os horários do papai, qual o espaço que ele vai ficar, e a gente não compromete o trabalho dele. O horário que... Aí a gente vai ver agora a rotina do irmãozinho tal. A rotina dele ficou assim, assim, assado. Da mamãe, como é que ficou a rotina? A mamãe agora vai ter que trabalhar, mas é em outro horário. E aí tudo vai trocando, e todo mundo tendo consciência de que todos da casa mudou, mesmo que não sejam filhos, mesmo que sejam tios, primos, quem quer que seja que esteja no lar, todo mundo que está dentro desse ambiente precisa entender como que está o processo para cada um. É necessário ter uma consciência de limites, flexibilidade, da atenção e a criatividade para todos. Aí vamos pensar, estudar é necessário? Muito, gente, não dá para parar, não dá para parar de estudar. Porque se você iniciou um processo de aprendizagem para os teóricos, a gente não pode interromper, porque senão fecha janelas de oportunidades. Para a neurociência, a gente fala que fecha a possibilidade de novas sinapses, porque parou de fazer os estímulos e não deu continuidade ao processo. Então, não dá para parar de estudar.
Mas tem que fazer sentido e ser prazeroso. Também não pode ser uma coisa sem sentido. Por exemplo, o pai com o cinto do lado, obrigando o menino a estudar naquele momento, naquela hora, daquele jeito, e etc. Ele não vai aprender. Porque tem a questão do sistema límbico. O sistema límbico, ele vem por fora. Eu vou até mostrar isso para vocês de uma maneira mais eficiente aqui. Vou parar um pouco a apresentação e vou mostrar para vocês. Olhem aqui. Essa minha mão representa o córtex cerebral. Aqui vai todo o conteúdo, todo o conhecimento, todas as informações que seu filho aprende ou que o aluno aprende, o que você mesmo aprende. Só que antigamente achava-se que o sistema límbico só cuidava das emoções e estava desvinculado. Hoje se sabe que o sistema límbico, quando ele está tensionado, suas emoções, não está bem, está tensionado, faz isso. E aí, o seu conhecimento está aqui dentro. Se você tentar abrir, você não vai conseguir abrir. Sabe por quê? Porque o sistema límbico pressiona e não te permite expandir e colocar o conhecimento que você tem para se desenvolver. Entenderam? É mais ou menos esse o contexto. Então, por isso que tem que fazer sentido e ser prazeroso. E aí, você vai falar assim, Vanessa, como que tem como ser prazeroso isso? Tem, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E desenvolver autonomia de aprendizagem. O que é isso? A escola passa as tarefas, eu sei, aí vocês ficam loucos, assim. A maioria dos pais, eu acompanho, eu tenho 3 filhos também de idades totalmente diferentes. E aí a gente acompanha os grupos, aí vê as mães desesperadas, alguns pais também agoniados, que falam, meu filho não dá conta, e você vê aquelas crianças na frente da tela, alguns não estão dando conta mesmo, é verdade. Mas a gente precisa entender o seguinte, que agora, antes eles precisavam, mas agora muito mais, ter uma autonomia de aprendizagem. O que é isso? Aprender e buscar por si. Ele não precisa ser perfeito, ele não tem que acertar tudo, ele não tem que acompanhar toda a turma agora, mas ele só tem que dar continuidade ao processo. Ele tem que se manter estudando, ele não precisa dar conta de tudo, mas ele precisa ter autonomia para desenvolver a aprendizagem. Por exemplo, os meninos que estão maiores, que já leem, já escrevem sozinho, e que têm mais domínio da tecnologia até do que nós, eles podem fazer essas atividades sozinhos. Podem. Você dá uma estrutura, você fica por perto, mas não fazer por eles. Não fazer para eles, que tá cada um. Você ia para dentro da escola fazer com eles? Não. O professor está ensinando, dá o auxílio, aquilo que for necessário, tá bom? Não pense em oferecer só conteúdo para o seu filho, e sim ensinar a aprender. Se você dá respostas prontas para os seus filhos, ou responde as coisas para eles não vão aprender. Então, ensine a aprender, ensine a buscar, ensine a pesquisar, ensine a entender o que precisa ser entendido. E relaxe um pouco, porque com tanta tensão, nenhum córtex cerebral vai conseguir funcionar. Entende isso? Nossas crianças, ao invés de terem continuidade no aprendizado, eles vão parar. É lógico que o aprendizado não vai ser idêntico da escola desse momento, mas também tem outros aprendizados acontecendo com toda essa história. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso aqui hoje ainda, tá? Pensando assim, nós temos aqui que permitir que a criança aprenda de forma única. Cada criança é única. Tem criança que tem uma motivação própria para estudar. Tem outras crianças que não têm motivação para esse tipo de estudo, para outros tipos. Então, são vários tipos de aprendizagens. Tem crianças que são visuais, tem crianças que são auditivas, tem crianças que são sinestésicas, tem vários tipos de aprendizagens. Então, tem crianças que ouvindo a aula da professora online ali, ou remota, ele já sacou tudo, tá tudo certo para ele. Tem criança que não dá conta, tem aluno que não vai dar conta porque ele precisava tocar, ele precisava pegar em alguma coisa, ele precisava se mexer. Aí esse você tem que entender que ele vai aprender de forma única e não fique comparando com os outros. Tem uns que tem que fazer resumo, tem uns que tem que pesquisar na internet, tem que fazer resumo, mapa mental e etc. Tem outros que têm uma facilidade para pegar só ouvindo a atividade. Então, cada um tem um tipo, uma forma única de aprender. Mas cada criança tem uma demanda, cada aluno tem suas demandas. Então, tem aulas que eles vão falar, pai, olha, eu gostei, essa matemática, eu consegui fazer isso, eu fui bom nisso, ou então, português, não sei. Cada um vai ter uma demanda. Exemplo,
As crianças pequenininhas que começaram o processo de alfabetização, elas têm uma demanda, elas têm necessidade, elas pedem para aprender a ler e escrever. E aí é a hora que a gente tem que respeitar essas demandas e manter essas demandas o máximo possível, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Permita que a criança se sinta capaz. Não potencialize o que ela não sabe, ou que ela não está dando conta, porque isso, quando tudo retornar, ou quando tudo acontecer, vai ser nivelado, vai ser recompensado, vai ser trabalhado. A escola tem profissionais para isso, que estudaram para fazer esse nivelamento depois. Tá certo? Fiquem calmos quanto a isso. O que você tem que agora fazer é potencializar o aprendizado, o que ele está conseguindo. Pode ser pequeno, mas potencialize, valorize as vitórias dos seus filhos. Isso já vai fazer uma grande diferença para a continuidade. O que a gente não pode fazer é parar. Aí, explorar habilidades básicas que são requisitos para a aprendizagem escolar. Vamos pensar aqui um pouquinho. Tem tantos conteúdos, que enlouquece professores, pais, crianças e tudo. Mas, se as crianças ou se os alunos tivessem habilidades básicas, como ler, escrever, aprender a ouvir bem e falar, gente, você pode dar um vestibular para ela que ela vai dar conta. Você pode dar um concurso que ela vai bem. Por quê? Habilidades básicas que nós não temos, agora é hora de explorar. Agora é hora, porque essa é a base para o aprendizado escolar. Porque se uma criança lê, ou gosta, ou está convivendo com a leitura em casa, ela escreve, e ela aprendeu a ouvir, e aprendeu a se comunicar, ela tem recursos básicos para qualquer sistematização escolar, para qualquer conteúdo que venha à frente, por mais difícil que ele vai ser, entende? Então, se você puder priorizar o máximo possível que o seu filho tenha contato com leitura, tenha contato com a escrita, se ele for pequenininho, que ele brinque de escrever, que ele explore isso. Se é grande, aproveite para mandar fazer redações, aproveite para mandar fazer textos, para ouvir coisas, ouvir, interpretar, aproveite esse momento para trabalhar as habilidades básicas que nós, brasileiros, não temos mais. Infelizmente, a maioria de nós temos dificuldades na vida para emprego, para muitas coisas, porque não é com falta de conteúdo, é falta, sabe de quê? De habilidades básicas, de ler, escrever, ouvir e falar. Então, se eu puder dizer aqui para vocês que a gente pode fazer, aproveitando a sistematização da escola, do conteúdo da escola, explore o máximo possível isso. Tenha uma comunicação de coração para coração, ou seja, alcance essas crianças, alcance o seu filho. Sabe, tem uma questão que eu quero dizer aqui para vocês. As crianças, você, eu, todo ser humano, a gente só aprende se a gente tiver vínculo. Isso tem várias teorias provando. E a gente precisa ter vínculo. Diz para nós aqui, nós todos que estamos juntos nessa reunião agora, você na sua casa, eu aqui na minha, quem é o maior vínculo do seu filho na vida dele? Pronto. X. A questão é, nós, ou pai, ou mãe, ou tio, ou avó, somos o maior vínculo. O vínculo traz aprendizado. Vocês têm um poder na mão que talvez não conheçam, porque a criança, quando está, ou qualquer um de nós, se a gente, por exemplo, gosta do professor, a gente aprende, porque fez vínculo, certo? O vínculo é importante e você tem a comunicação do coração para coração. Vocês conseguem alcançar o coraçãozinho deles, porque vocês estão aí todos os dias. Então, aproveite para conhecer esse coraçãozinho, para conhecer o seu filho de verdade e saber o que é bom. Aí trabalhe o que precisa ser trabalhado. Exemplo, caráter, afetividade e conteúdo relevante. A escola está mostrando conteúdo sistematizado. Imagine você ter que sistematizar todos esses conteúdos que tem nos currículos básicos, parâmetros curriculares nacionais, para oferecer para o seu filho. Ia ser complicado. A escola está fazendo isso para você, então trabalhe o caráter, a afetividade e vai selecionando. Se não deu conta desse conteúdo, volta nesse, guarda aquela atividade que não deu conta, separa. A escola, com carinho, vai depois olhar essas atividades que não foram produzidas em casa, porque aí vai precisar realmente, talvez, de uma ajuda de um profissional, porque alguns aqui podem até ser profissionais da educação e estar com seus filhos em casa.
mas a maioria de vocês não são. Então, não adianta você, de uma hora para outra, como os professores tiveram que virar youtubers de uma hora para outra, técnicos de tecnologia, né, de TI e tal, vocês também não vão virar professores de uma hora para outra. Não vai acontecer assim. Não é assim. Cada um desempenha. Se cada um fizer o seu papel, ninguém se sobrecarrega. Essa é a ideia. Aonde um está fazendo o papel do outro, tem alguém aonde tem alguém sem cumprir o seu papel, tem alguém sobrecarregado. Então, o professor vai cumprir o papel dele ainda mesmo à distância. E pai, mãe, tio, avô, parentes continuarão mantendo o seu papel. Combinado? Então, vamos aproveitar esse momento para resgatar as relações familiares. Como assim, Vanessa? Seja especialista do seu próprio filho. Conheça. Sabe? Eu fico pensando assim, eu trabalho com avaliação. As pessoas pagam para a gente entender os filhos. É certo que esses que eu atendo têm diferenças e precisam, mas você pode entender o seu filho, seja especialista do seu próprio filho, ele precisa disso. Entre na realidade do seu filho de acordo com a idade. Eu tenho um filho aqui de 5, outro de 7, outro de 19. Eu tenho que entrar em várias realidades para alcançá-los. E sabe, eu não faço isso com pesar, eu faço isso gostando disso, porque é muito gostoso entrar na realidade deles e aprender com eles. Tente fazer atividades do interesse deles, coisas que sejam legais para eles também. Adapte a sua linguagem à linguagem da criança. A criança vai se sentir mais próxima de você. A atividade, de novo, a atividade escolar precisa ser leve e não um fardo. A atividade escolar, ela precisa ser uma sistematização e não uma surra a cada dia, não um pesadelo a cada dia. Entende isso? Tem que ser bom para todo mundo, porque não vai haver aprendizagem. Então, pai, se você está lá achando que isso é um fardo, faz cara feia, você também está sobrecarregado por causa do trabalho, e você acha que está se sobrecarregando por causa da escola, e começa a ter briga de escola com família, quem sofre tudo isso é a criança. Então, vamos tentar fazer isso ser um pouco mais leve, vamos tentar criar esse ambiente de leveza, tá bom? E outra, não seja o professor do seu filho, mas cumpra o seu papel familiar, aquilo que eu já falei. Por exemplo, eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês, vou parar de apresentar e vou perguntar aqui. Eu sou da educação, da psicologia do desenvolvimento, eu sou de outra área. Mas aí, você fala para mim que uma filha sua já cresceu, tal, já é adulta, está grávida e vai ganhar neném. E vai ter que fazer o parto. Aí eu falo, olha, eu li lá na internet, eu li uns livros, eu vou poder fazer o parto para você, tá bom? Não, eu sou inteligente pra caramba, eu vou fazer o parto. Você vai deixar eu fazer o parto da sua filha? Eu estudando o que eu estudei? O que você acha? Pensa aí um pouquinho. Você vai permitir que eu faça o parto? Ou vão pensar que você precisa de um transplante de coração? Eu falei, não, eu li tudo sobre isso, já sei tudo disso. Deixa eu te falar, já vi na televisão até. Já assisti um monte de coisa. Eu faço o seu transplante. Pode deixar que eu faça. Vocês acham que vocês permitiriam que eu fizesse isso? Não? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns conteúdos, alguns ensinos para passar para os seus filhos foram estudados durante semestres e semestres numa universidade. Exemplo, uma alfabetização não é de qualquer jeito, a gente aprende muita coisa para conseguir fazer um processo de alfabetização, entende? Então, cada profissional no seu lugar, não dá agora para você tentar ser o professor do seu filho, seja o pai ou a mãe, ou seja o tio, a vovó, por favor, cada um cumpra o seu papel neste momento. Você não vai dar conta disso, nem se cobre isso. Não é isso que você precisa fazer hoje, certo? Assim, voltando aqui, nós precisamos pensar que cada um precisa cumprir o seu papel. Assim como vocês não me permitiriam fazer o parto, eu acho que eu não permitiria que pessoas que não tivessem estudado fizessem o processo, por exemplo, de aprendizagem dos meus filhos na área matemática. Eu acho que precisaria ter um pouco mais de retorno. Porque eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho sobre isso mais também. Olha, equilíbrio do tempo. Agora é hora de parar e repensar a rotina familiar. Tem que ter tempo de leitura, tempo para exercício físico, tempo para socialização, mesmo que seja virtual, ou que seja em casa, ou joguinho de tabuleiro, rir, contar história, tal, pensar nisso. Tempo para brincar e tempo para sentir as emoções.
esse tempo, esse equilíbrio de tempo faz toda a diferença. Eu sei que parece sobrecarga, parece que a gente não consegue, mas se a gente organizar esse tempo, é possível trabalhar uma nova rotina familiar para isso. Tempo de leitura, ela é importante, que vai auxiliar muito no processo de ensino-aprendizagem. E aí, a receitinha didática. Se eu pudesse dar assim, ó, qual a didática para o desenvolvimento do seu filho? Seu filho ficar bombando, ficar realmente. Porque estudar é difícil? Com certeza é difícil. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: ensinar também não é fácil. Então, não dá agora para a gente forçar a barra para ninguém. Vamos pensar aqui. Primeira coisa, famílias. Vocês precisam estar, cada um está disposto a aprender. Todos nós estamos no momento de aprendizagem. Propor tensões equilibradas, o que é isso? Fazer acordos, nem pressionar demais, nem soltar demais. Ou seja, fazer acordos, compensações, certo? Criar uma estrutura de compensações onde todo mundo tenha tensão equilibrada. Ser afetuoso e se envolver. Agora não é hora de ficar brigando, xingando, consertando o filho, não é hora de descontar o que seus pais fizeram em você, os padrões do que fizeram com você na sua infância, agora eu vou fazer no seu filho. Não, não é hora de fazer isso, agora é hora de amar, ser afetuoso e se envolver, tá certo? E aí ser um ser pensante e ajudar pessoas. O porquê isso? É porque a gente está tão acelerado que a gente parou de pensar. E a gente não consegue mais fazer isso. Então, comece a fazer no processo de pensar um pouquinho mais, sabe? E ajudar as pessoas. E não faça, de novo, não faça do tempo de ensino um fardo, uma coisa ruim. Porque aprender é para ser bom, porque senão não há aprendizado, tá certo? Por exemplo, para as crianças pequenas, eu dou sempre aquela dica assim, olha, para os pequenininhos, faça um cantinho da escolinha, fala que está brincando de escolinha, e que a professora está brincando junto e tal, faz aquele momento. É sério, mas a criança aprende brincando, certo? Então, vamos pensar. Agora, os mais velhos, tudo bem, já entende a seriedade, já entende que precisa estar no processo, que já está no processo, eles já sabem, eles vão ter provas, eles vão ter atividades avaliativas, eles já entendem um pouquinho mais. Então, não precisa fazer disso um fardo, certo? Assim, não faça comparação das aprendizagens. Cada criança, cada pessoa é única, aprende de um jeito. Todo mundo aprende igualzinho? Não. Eu aprendo igualzinho, você? Não, todos nós somos diferentes, tá certo? E aí, muitos de vocês falam assim, o professor ensinou de um jeito, você faz e ensina de outro jeito. Exemplo, você aprendeu pelo método silábico lá, né? Ba, be, bi, bo, bu. E a professora está ensinando o método fonético, o método das boquinhas. A, b, né? Fazendo som a som. Aí você fala, não tá certo, porque olha aí, eu aprendi desse jeito, olha, eu tô aqui, muito bem, e tal, não sei o quê. A gente tem essas falas, é natural isso. Mas olha só, os tempos que nós aprendemos mudam. Então, os pais aprenderam de forma diferente, tempos e estratégias diferentes, e cada pessoa possui tipos de aprendizagem diferentes. Então, exemplo, todos nós passamos por processos diferentes. Inclusive, assim, se a família tem mais de uma criança, mais de um aluno, todos vão aprender de uma forma diferente. Eu tenho uma filha que é super acadêmica, gosta de estudar muito, aquela coisa toda, e um outro gosta de brincar, é mais esportivo, trabalha mais com outras áreas, certo? Aí eu coloquei aqui os Flintstones e os Jetsons, né? Olha, é certo que os pais estão mais no tempo dos Flintstones, tempo das pedras, do jeito que aprendiam. As crianças, os alunos hoje têm outro tipo de aprendizagem, certo? E aí eu faço uma comparação aqui. Quero até fazer aqui com vocês essa comparação. Você já teve, você aí na sua casa, você lembra do Nokia, aquele celular tijolão? Você teve um? Eu tive. Tá, você lembra daquele celular, né? O Nokia, tijolão. Que ele servia para quê? Para ligar, não é isso? Para que mais? Mandar torpedo, né? O SMS, e tinha o joguinho da cobrinha, tava bom, tudo perfeito, beleza. E aí nós temos hoje os smartphones, e nós temos hoje também os iPhones. Diga para mim, o que tem em comum entre o tijolão da época que a gente comprava e os smartphones de hoje, por exemplo? O que os dois têm em comum? Eu digo para vocês. Eles comunicavam. Serviam para se comunicar, não era isso? Muito bem. O que isso tem a ver conosco? Gente, é o seguinte. Nós somos
o tijolão, o Nokia. Essas crianças são smartphones, eles têm muito mais aplicativos que a gente. Mas eles são mais frágeis, você perceberam? Baixa resistência à frustração, qualquer coisinha quebra e tal. Na nossa época a gente era mais durão. O Nokia, se caísse 10 mil vezes, estava inteirinho, né? Hoje o celular caiu, já era descartável, né? Vocês estão entendendo a comparação? Nós temos a habilidade da resiliência, nós temos a habilidade da comunicação, nós temos mais habilidades em algumas áreas, mas eles têm mais aplicativos que a gente. Então, fazer isso dar certo é difícil. Então, aproveite o que tem em comum. O que tem em comum? Comunicação. Aproveite para se comunicar com seus filhos. Não façam deles dentro de casa somente alunos, que eles sejam seus filhos de verdade. Assim, nós vamos aqui, ó, para essas dicas sérias para vocês. Primeiro, monte uma agenda semanal de estudo junto com a criança e estabeleça horários. Organize um espaço para estudos e materiais, tá bom? Organize aquele espaço. Assim como você tem que organizar o seu espaço de trabalho, organize mesmo que seja mínimo, pequenininho. É aquele espaço de estudo que vai ficar sem. Deixe os relógios visíveis. Por quê? Porque nessa época que estamos em casa, a gente está perdendo a noção de tempo, tá bom? Busque o equilíbrio entre presença e responsabilidade, ou seja, não chegue no seu filho só para pedir, só para cobrar, só para brigar. Aproxime-se dele para ter presença e seja todos responsáveis de uma forma sadia, com equilíbrio. Lembre-se da boa alimentação, da rotina do sono. O horário da alimentação tem que se manter e o horário de sono também tem que se manter, porque senão atrapalha a aprendizagem, ok? Estabeleça horários para diversão após cumprir com as responsabilidades, aquilo que eu falei dos sistemas de recompensa. Então, se cumpriu as responsabilidades escolares, vamos fazer o horário da diversão. Tem que ter algum tipo de diversão para ter recompensa, combinado? E assim, eu digo para vocês, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser difícil, mas a gente precisa caminhar juntos. E aí eu digo para vocês, todos nós estamos no processo de adaptação, certo? Mas tentar se manter saudável, manter a aprendizagem, é possível sim. Não pode parar. A escola está para sistematizar, escolarizar os conteúdos, certo? Nós, famílias, estamos aqui para educar de outras formas, dar requisitos básicos para a escolarização. E uma coisa complementa a outra. Então, se família e escola conseguir trabalhar junto nesse período, nós vamos ter pessoas mais resilientes, pessoas que vão sair dessa crise com muito mais saudáveis e preparados para o mercado de trabalho, preparados para muitas coisas. E nós temos que entender que tem um Deus que está cuidando de todos nós. Tem um Deus que está cuidando de você agora, está cuidando de mim, está cuidando do seu filho. E ele é o maior dos mestres e ele é o nosso professor. Ele é que quer nos ensinar com tudo isso, sabe? Numa das matérias que eu estudava no mestrado em psicologia, eu aprendi uma coisa, que a epistemologia, a filosofia, a psicologia, todas essas áreas falam que depois do caos vem uma nova organização, uma reorganização. Então, o caos, às vezes, é necessário. Toda essa história toda é para mostrar tudo de ruim que estava, para a gente se reorganizar. Então, não vamos pensar que é o fim, mas sim que é um novo começo. E vamos trabalhar juntos nesse processo de aprendizagem. Aprendam com as crianças, aprendam com os alunos e vamos nos reprogramar. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai ser simples, não está sendo fácil para os professores, não está sendo fácil para os pais, não está sendo fácil para qualquer um de nós. Não está sendo fácil. Mas eu sei que é possível. Nós estamos dizendo aqui, vale a pena manter a aprendizagem e a família saudável nesse período, tá certo? Sejam famílias vencedoras pelo sangue de Jesus. Agradeço todos vocês pela aula aí, e agora nós queremos saber se tem perguntas, ou se foi selecionado algumas perguntas durante a palestra no chat que teve aí com vocês.
Olá, olá, Mar. Olá, professora Vanessa, tudo bem? Professor, Sim. que os pais estão um pouco tímidos nesse momento. Ah, tá. É que eu falei muito, não dei espaço para perguntar, é verdade. Olha, é enriquecedora a palestra. Olha só, professora, você sabe que nós atendemos diariamente, atendemos famílias, atendemos servidores, né, os nossos colaboradores, professores que estão na linha de frente também. Então, Sim. existem algumas perguntas aí que durante a palestra eu fui anotando, e é aquilo que é corriqueiro para a gente também, né? Por exemplo, duas delas assim, ó. Primeiro, se a senhora tem alguma dica, tá? Se tem alguma dica de como fazer com que a criança assista às videoaulas, principalmente da educação infantil, a É, gente percebe assim que há um momento de saturação, parece que nós também, né? é, tem. Saturação de vídeo e tudo mais. E elas não querem, muitas vezes muitas não querem, mas não têm vontade e tal. Que dicas, assim, a senhora poderia nos dar aqui para melhorar aí essa fase deles aí? Então, a educação infantil, e para nós também, todo o cérebro humano, diante da tela, se cansa mais. O nível de atenção exige muito da gente, porque ativa muitas áreas do cérebro. Então, dá um desgaste maior mesmo, é real. Mas as crianças pequenas, elas têm necessidade de brincar, elas têm necessidade de aprender pulando, brincando e tal. Então, uma sugestão: traga para ela que aquele momento não é um momento pesado, é obrigação da aula. Traga que ela vai brincar de escolinha, vai ver a professora, vai ver os colegas, vai interagir. E aí, aquele conteúdo que foi passado, aquela aula que foi passado, mesmo que ele não conseguiu administrar toda aquela aula, não conseguiu ficar até o final, não tem problema. Ele só precisa dar continuidade no processo. Ele não vai dar conta de tudo, sabe? De forma nenhuma, ninguém vai dar conta. Alguns até têm uma capacidade maior para tempo de tela, mas os pequenos é mais difícil. Mas eles precisam se manter aprendendo. Então, uma dica prática aqui: deixe uma mesinha, um lugar que seja na altura dele, sabe? Porque às vezes a gente coloca na nossa cadeira, do nosso jeito, e tal. Eu, geralmente, a sugestão, sabe, pais, coloca bonequinhos deles por perto, assim, por trás, como se ele estivesse participando da aula, e que ele tenha uma interação, tenha coisas adaptadas ao tamanho dele, tá bom? E que seja tudo assim meio próximo, meio que fácil, que ele, enquanto ele está ouvindo a professora, ele pode estar assim desenhando alguma atividade, ele pode estar pintando, ele não precisa, tá? Essa ideia de que a criança tem que ficar assim, não vai dar certo. Ele não fica. Então, permitir que ele ouça, porque a criança consegue, os auditivos conseguem, os visuais vão querer olhar a professora, os sinestésicos vão querer beijar a professora, querer pegar, etc. Então, o que vai ser feito? Adaptação nesse sentido. Um ambiente bonitinho, no tamanho dele, adequado para a idade, vai fazer com que eles gostem mais, tá certo? E aí fazer um processo mais lúdico, e começar a fazer um processo mais lúdico nessa relação tela, aula e as crianças, principalmente da educação infantil. Muito bem, professora. Olha só, os pais já começaram com a coragem aqui, ó. Olha só. Já apareceu algumas perguntas aqui, prof. Vamos lá, ó. Uma delas: como os pais podem ajudar? Como os pais podem ajudar no momento da alfabetização? Qual o papel do pai nesse momento? Eu acho que essa é uma pergunta também muito, muito interessante. Muito, muito importante. Olha, pai, como vocês podem ajudar? Vocês foram alfabetizados de uma forma, certo? Não dá para misturar os métodos, porque cada um vai ser trabalhado de uma forma. A alfabetização, alguns têm um ciclo de acontecimento, que nós chamamos de psicogênese da escrita, que vai acontecendo, a história da escrita dentro do cérebro da criança, como foi a história da escrita no mundo. E o que acontece? Pai, para você ajudar, vou te dar uma dica muito prática. Aprenda são 3 dicas. Primeiro, aprenda a articular, falar bem,
tá certo? Você vai falar com a criança, fala uma frase por vez. Por exemplo, João vai tomar banho. Parece exagero, né? Mas é assim que eles aprendem as fonéticas, tá certo? Comecem a articular, falando bem, olhando para as crianças. E aí, isso vai ser bom. Segunda coisa que você pode fazer para nos ajudar. Leia com eles livros de historinhas antes de dormir, leiam a Bíblia, leiam historinhas, passando o dedinho aonde você está lendo. E ele vai acompanhando com os olhos, ele vai percebendo isso e vai melhorando. Para qualquer idade, isso funciona muito bem, tá certo? A outra coisa que você pode fazer também é escolher um verso da família, uma música, um coro, não sei, fazer um cartaz e colocar na casa. E aí, sempre que vocês tiverem um momento, se juntar para ler aquilo ali juntos e pedir para que ele leia também. Ele vai decorando e ele vai aprendendo a ler e o processo de alfabetização vai ficando mais consistente, tá ok? Lembrando que, pais, a letramento e leitura são duas coisas diferentes. Crianças que leem o mundo é aquela que vê um rótulo, sabe o que que é, vê uma marca, sabe o que que é, vê um símbolo, entende que ali é a educação adventista, e assim por diante. Isso é leitura de mundo, tá certo? Letramento é quando eu consigo identificar as letrinhas e formar palavras e formar frases e assim por diante. Então, trabalhe a leitura de mundo, identificando coisas. Favoreça o vocabulário do seu filho, tá bom? Não sei se isso já te ajuda, mas isso já foi 3 dicas bem difíceis. Professora, muito boa resposta. Olha só, eu fui desafiar o pessoal e, olha, me dei mal, hein? O pessoal agora... Umas perguntas bem interessantes, professora, assim, ó. Uma delas, assim, olha só. E nós sabemos que isso acontece muito. Sim. Né? Eu sou pai de um menino também aí de 11 anos e muitas vezes nós pais queremos ajudar. E, de repente, ali, o primeiro aninho, segundo aninho, a gente quer ajudar na matemática, no português, a gente quer ficar na volta ali. Como lidar com isso, professora? Tá, então vamos lá. Crianças, e agora? Você quer ajudar, você quer ficar ali do lado. Vamos pensar que às vezes aquilo que você vai ensinar pode até ser que ajude, mas talvez atrapalhe o processo que o professor começou. Então, faça o seguinte, entenda a demanda do seu filho, ele realmente está precisando de você? Se isso é bom para ele, se ele está te chamando e o que você está fazendo está sendo saudável, você vê que está dando resultado, beleza. Continue, não tem problema, tá ok? Mas, se você estressou, você não sabe o conteúdo direito, você ensinou do seu jeito, a criança não aprendeu, e você começou a ver que você não está dando certo, e ele também, não insista, tá? É melhor esperar, e aí passa essa demanda, manda lá para a coordenação, não sei, ou faça contato com a escola, esse conteúdo não ficou bem para nós, então depois sane esse conteúdo para a gente, ajude a gente nesse conteúdo. Então a ideia é, o aluno precisa aprender a aprender, certo? Mas às vezes eles querem o pai por perto, você quer cobrar, você quer ver se ele está fazendo certinho e tal, né? A gente quer fazer isso, normal. Mas cuidado para não fazer por ele e não fazer com que ele só faça sob pressão. Deixa eu ver o que acontece com ele de vez em quando, se não tiver ninguém olhando, se ele vai sozinho. Isso é autonomia que a gente precisa desenvolver, entende? Nesse contexto. Então, depende por isso você vai ter que ser especialista do seu filho, porque tem criança que é manipuladora, é esperta, e fala, eu quero que meu pai faça, ou então eu quero que meu pai me ensine, minha mãe me ensine, não sei o quê, e fica fazendo charminho, e às vezes ele sozinho, na escola, ele funcionava muito bem, e aí a mãe tá lá se descabelando, achando que era assim, né? Muito bem, professora, eu sei que o tempo voa aí, a gente precisa, mas somente mais 2 perguntas. Tranquilo. Prof, uma delas é a seguinte, os pais aqui estão querendo saber, assim, alunos com déficit de atenção, alguma dificuldade na aprendizagem, como eles podem ajudar, tá? E a outra pergunta, você já pode emendar aí também, é com relação, assim, ó, uma mãe colocou, eu aqui vou trazer com as minhas palavras, tá? Tá. Por exemplo, ela está no primeiro aninho, já sabe, mas tem dia que ela não quer fazer atividade, porque ela já sabe, de repente, um varal de letras. Mãe, eu não quero. E a mãe deixa ela sem atividade. Ela está fazendo certo?
certo ou não? Tá. São duas questões excelentes. Vamos lá. Pessoas que aprendem diferente. É a minha área mesmo, eu sou especialista nessas áreas. Transtornos funcionais de aprendizagem, o que é isso? É quando você é bom em outras coisas, mas você só não consegue funcionar bem no quesito sistematização da aprendizagem escolar. Que são essas pessoas com dislexia, TDAH, descalculia, dislalia, essas dificuldades. Para esses alunos, neste momento, como você pode fazer para ajudar? Você não pode forçá-lo, tá certo? Mas ele tem que se manter fazendo, porque a tendência deles, por estar sendo difícil, é desistir, né? Então, ele precisa estar sempre fazendo, tentando algo. Então, vai fazendo o seguinte, vai diminuindo os comandos. Se tem ali 10 questões, peça para ele fazer 1, 2, 3, tá certo? Diminua bastante, vai diminuindo, mas que ele continue fazendo. Não force a ponto de ficar gritando. Vocês estão me entendendo, né? Porque tem mães que ri do filho desesperado. Eu não entendo isso. Mas, assim, não force seu filho agora a fazer aquilo que ele não está dando conta. Mas comece a adaptar para aquilo que ele dá. O que acontece? Está lá a atividade, a professora deu uma aula, ele teve dificuldade, a atividade ele não está conseguindo. Então, peça para o seu filho fazer atividades menores, ou avise a professora só para ela fazer uma adaptaçãozinha para ele se manter nesse quesito. Como você pode ajudar seu filho com a atenção? Fale um comando por vez, não deixe tantos estímulos ao redor, ele não pode ter outros estímulos, ele tem que ter uma atenção mais focada, tá certo? Ele vai necessitar um pouco mais da sua presença para você fazer as intervenções, se necessário. Então, esses já têm essa necessidade. Já tem aqueles que têm uma facilidade de aprendizagem, têm uma demanda espontânea de aprendizagem, que aprenderam antes do tempo até algumas coisas. E aí, para esses, o que você faz? Ele não quer participar porque ele já sabe. Aí você cria desafios. Ah, é? Você já sabe? Então eu te desafio a fazer uma atividade diferente com aquele varal de letras. Então inventa um varal diferente. Comece a criar umas demandas relacionadas ao que o professor está fazendo, mas que sejam mais desafiadoras para a criança. Entendeu? Porque ela vai se manter. O que precisa é se manter no processo. Alguns você adapta para menos e outros você entrega para mais. Desafios ou você diminui, entende? Depende da demanda do seu filho. Por isso que eu disse ali no começo que você tem que ser o especialista do seu filho e acompanhar a demanda dele. Se a demanda dele é para mais, você acelera os desafios, tá ok? Usando as mesmas técnicas que a professora deu, você só faz ficar mais difícil. E se é uma pessoa que está necessitando de auxílio, você diminui um pouco a demanda e faz coisas um pouco mais simples para ele continuar no processo. Mais ou menos isso, ok? Que aí a gente respeita todos os tipos de aprendizagens e demandas. Ok, professora, eu preciso fazer uma correção aqui. Nós somos seres humanos e eu entendi a pergunta de uma maneira diferente. Então, agora eu quero ler na íntegra o que a mãe quis dizer, ok? Tá. Ela quis dizer assim, ó, na verdade, ela não quer fazer as atividades, essa menina do primeiro aninho, porque ela sabe fazer, ela já sabe fazer e não quer esperar pelos outros durante a aula, entendeu? Essa criança que não quer esperar pelos outros, é normal, isso ela provavelmente vai fazer em sala de aula. Então, o que vai acontecer? É provável, então, que a gente tenha atividades extras, para enquanto os outros estão fazendo, ela está fazendo a atividade extra dela, mais desafiadora, exemplo, enquanto os outros ainda estão fazendo lá, e ela já fez, você já dá uma outra coisa aqui para ela ir suprindo o tempo, certo? Aí, quando a professora entrar na próxima, ela já está pronta para isso. Você vai intercalando com alguma atividade para ela se manter ali, tá? Mas ela tem que entender, porque é o seguinte, ela precisa de mais coisas, isso é verdade, respeite isso. Mas ela também tem que entender o contexto que ela está da turma, né? Que nem todo mundo tem o mesmo ritmo de aprendizagem. E que a professora não vai conseguir atendê-la
dentro do tempo dela, igualzinho para todos. Então, o que a professora pode fazer? A professora pode, talvez, te direcionar algumas outras atividades extras sobre o assunto. Enquanto os outros estão fazendo, ela faz algumas extras. Dá mais coisas para ela, para ver se ela vai se sentir mais animada a se manter com a turma, ok? Muito bem, professora. Muito obrigado aí pela participação, obrigado aí pela participação de todos os pais, os queridos familiares que estão conosco também. E, professora, nós gostaríamos de encerrar com uma oração feita por você. Sim. Ok. Mas antes da oração, fale um pouquinho aí do seu trabalho atual, o que você faz hoje, que área você atua aí, e se tem como nós seguirmos aí no Instagram, nas redes sociais aí, para acompanhar um pouco mais dessa história aí, do que você tem. Então, vamos lá. É o seguinte, eu sou da Secretaria de Educação do Distrito Federal há 23 anos, eu trabalho na equipe especializada de apoio à aprendizagem. Então, como eu sou especialista na área de altas habilidades, superdotação e transtornos de aprendizagem, eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas, não importa a idade, desde a barriga até velhinho. Desenvolvo o cognitivo das pessoas. Então, por exemplo, para as famílias, a gente faz um trabalho de mentoria, onde ajuda as famílias a desenvolver seus próprios filhos, né? Para os adultos, a gente faz um trabalho de desenvolvimento mesmo, se quer passar no concurso, se quer passar numa universidade, quer terminar o mestrado, quer fazer alguma coisa, eu ajudo nesse processo de produção. E quanto aos bebês, desde a barriga, a gente faz estímulos, né? Os estímulos para ter o melhor desenvolvimento. Então, esse é o trabalho. Eu confesso que como eu sou palestrante há muitos anos e tal, eu nunca me interessei muito com a internet. Eu sou igual vocês, assim, em alguns aspectos, fico fugindo. Mas, por conta da demanda, eu vou ter que colocar algumas palestras, algumas aulas, as profissionais que trabalham comigo também se dispuseram a fazer isso. Então, o meu canal no YouTube, Vanessa Krominski, vai ter agora uma série de aulas, uma série de orientações, tanto na área de alfabetização, de desenvolvimento, e em várias áreas nós vamos estar tentando preencher ali para ajudar as famílias nesse momento, porque eu não vou conseguir alcançar todas as escolas, né, como no processo. Mas, para vocês que puderem acompanhar, o Instagram também é Vanessa Krominski, acompanhe lá e eu vou tentar manter as informações de onde eu estou fazendo e quais os projetos que nós estamos desenvolvendo, tá? Se você tem uma criança que tem, talvez, indicativos de altas habilidades, superdotação, converse conosco. Ou se tem dificuldades de aprendizagem, também converse conosco, que a gente pode ajudar. E quero falar um presente para vocês todos. É o seguinte, nós preparamos um e-book, né? Que vocês vão receber um e-book nosso daqui, eu e uma neuropsicóloga e uma psicóloga de adaptação cognitiva, readaptação cognitiva, fez comigo, que nós fizemos um e-book para ajudar as famílias nesse período. E a Educação Adventista vai dar de presente para vocês, tá certo? Eles vão fazer um sistema, provavelmente, para passar para vocês, e sejam beneficiados com esse presente, assim, de coração, para Deus abençoar todas as famílias e a gente ficar bem mais forte depois de tudo isso e sermos mais felizes, porque é isso que Deus quer para nós, tá ok? Posso orar com eles? Então tá, vamos orar então? Fechem seus olhos, aonde você estiver, sinta a presença de Deus e vamos juntos. Querido Deus, sabemos que não está fácil para ninguém, nem para as escolas, nem para as famílias, e nem para a sociedade no geral, todo esse processo. Mas sabemos que o Senhor pode nos ensinar muitas coisas. Então, Pai, pedimos que o Senhor seja o nosso professor neste momento, o professor de cada família, aquele que vai ensinar cada um em particular, conforme cada necessidade e demanda. Pai, não só nos ensine, mas nos supra e nos proteja de todos os males. Abençoe cada família que participou e que o Senhor esteja presente em cada casa, arrumando e organizando cada rotina. Agradecemos porque o Senhor já está cumprindo a sua bênção em nós. Traga saúde e aprendizado para todos nós. Por Jesus pedimos. Amém.
Muito obrigada, gente. Olha, quando eu visitar aí, estou em Brasília, quero ser recebida por vocês com muito carinho, viu? Quando vocês vierem aqui também estou à disposição. Um grande abraço e estaremos juntos sempre que possível.